Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as figuras geométricas espaciais. Então, vamos lá. A geometria espacial, ela estuda as figuras que não são planas, ou seja, aquelas figuras que vão ter três dimensões. As planas que a gente conhece, quadrado, retângulo, triângulo, losango, elas possuem só duas dimensões, né? Que é o comprimento e a largura. No caso das figuras espaciais, a gente tem o comprimento, a largura e a profundidade. Essa profundidade também, às vezes, na verdade, essas três dimensões, elas podem ser como altura, tá? Então, assim, o nome a gente não se apega tanto, não podem vir outros nomes, mas normalmente é isso: comprimento, largura e profundidade. Por que profundidade? A figura espacial, gente, é aquela que, por exemplo, se você coloca em cima da mesa, ela vai estar ocupando um espaço ali. Quando eu pego, por exemplo, uma folhinha de papel lá, né, um retângulo, eu coloco em cima da mesa ali, não faz diferença, eu posso colocar um vaso em cima, alguma coisa. Já, por exemplo, se eu pegar uma figura espacial, ela vai sair daquele plano, ela vai estar para cima da mesa, concordam? Então, a gente chama essas figuras de figuras espaciais. Também são chamadas de tridimensionais, por ter três dimensões, né? A gente consegue medir aí as três dimensões dela. Ah, aqui tem alguns desenhinhos de algumas figuras para vocês entenderem. Igual eu falei, se eu pego essa figura aqui, coloco em cima da mesa, tem como eu vir aqui, ó, tô andando, 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 andando. Ah, chega aqui, eu bato nela, eu não passo por cima. Por quê? Porque ela tem outra dimensão aqui, que seria a profundidade dela, né? Ou a altura. Aí a gente tem alguns tipos de figuras espaciais. A gente tem os poliedros. E dentro dos poliedros, nós vamos ter outros tipos, tá? Então, mas aí a gente tem que guardar esses nomes aí. Então, tem que estudar, ler bastante para guardar os nomes. Os poliedros são sólidos geométricos e eles são formados somente por polígonos. O que são os polígonos? Nós vamos ver mais para frente, mas só para adiantar para vocês. São as figuras planas que têm lado reto. Então, olha só. Eu tenho, por exemplo, aqui um poliedro. Repara, todas as faces dele aqui, né, os ladinhos dele aqui, são formados, são retos. Não tem nada aqui curvado, ó. E o poliedro, ele tem três elementos básicos, que é a face é o ladinho dele, ó, tá aqui, tô mostrando para vocês aqui. A gente tem a aresta, que é essa linha, e nós temos os vértices, que são os pontinhos aqui, as quininhas do poliedro, tá? A gente chama o poliedro de regular quando tudo nele é igual. As faces são todas iguais, tá bom? Então, toda vez que vocês escutarem falar regular, é porque é igual, tá bom? Todos os elementos deles vão ser iguais. Então, continuando aqui, ó, a gente tem aqui, explicando o que é a face. São os lados que formam a figura. A aresta são os segmentos de reta que vão formar as faces. E o vértice é o ponto de encontro da aresta. Então, voltando lá no nosso desenho, ó, face é os lados, concordam? Aresta são as linhas aqui, ó, que vão formar os lados. Então, reparem, ó, formou esse lado de baixo, aqui formou a lateral. E o vértice é onde a aresta encontra. Ó, eu tenho uma aresta aqui, tenho uma aresta aqui, tenho outra aresta aqui. No ponto de encontro, então, a gente chama de vértice. Aí, dentro do grupo dos poliedros, né, que são essas figuras, eu falo figuras retas, vamos dizer assim, a gente tem outras figuras. Os prismas. O que é o prisma? Ele tem duas bases iguais e paralelas, quer dizer, tá uma de um lado, a outra do outro aqui, ó. E as faces laterais são planas. Base, gente, é essa parte aqui de cima e essa parte aqui de baixo. É só a gente pensar que é o apoio do prisma, né? Então, ele tem essas duas bases aqui e as bases são sempre iguais. Eu não posso aqui em cima ter um quadrado e aqui embaixo ter um pentágono, não. São tudo, é sempre igual, a de cima é igual a de baixo.
desculpa. Os prismas, eles vão receber nomes de acordo com a base. Se a base é um triângulo, prisma triangular. Se a base é um retângulo, prisma quadrangular. Se a base é um pentágono, quer dizer, tem 5 lados, prisma pentagonal. Se tem 6, hexagonal. E assim sucessivamente. Então, vocês vão olhar pela base, tá bom? Só que a gente tem alguns prismas especiais. Mesmo aqueles outros que a gente viu, aí a gente tem 2 que a gente destaca. Quais que são? O cubo também é chamado de hexaedro regular. Hexa de 6 e edro por ser um poliedro. Ou seja, ele vai possuir 6 faces com a mesma medida. Lembra que eu falei que tudo que for regular é igual? Então, tanto para área, ângulo, quantidade de aresta, tudo nele vai ter a mesma medida. Esse lado aqui é um quadrado, esse lado aqui é outro quadrado, esse é outro, tá tudo igual, tá? Então, as medidas, se eu medir daqui até aqui, tem que ser igual daqui até aqui, tem que ser igual daqui até aqui, tá bom? Então, isso é o cubo. O paralelepípedo, ele vai ser formado por retângulos ou paralelogramos. Paralelogramo é o retângulo, gente, só que o ladinho dele, aqui, ó, tá vendo? É mais inclinado, tá bom? É um retângulo com o lado mais inclinado. Então, o paralelepípedo é como se fosse aquela caixinha de sapato, que a gente, né, caixinha de sapato, caixinha de bombom. O cubo é o dado, que a gente, né, tem aquele cubo mágico, ou o dado que a gente joga, né, os joguinhos. E o paralelepípedo lembra muito uma caixinha aí. E ainda no grupo dos poliedros, aí já não faz parte mais dos prismas, mas no grupo dos poliedros a gente tem as pirâmides. As pirâmides, a base dela, quer dizer, essa parte aqui embaixo, ó, pode ser qualquer figura, mas as laterais são sempre triangulares, quer dizer, em formato de triângulo, ó, repara. Aqui eu tenho um triângulo embaixo, a lateral é triângulo. Aqui, ó, eu já tenho retângulo embaixo. A lateral continua sendo triângulo. Aqui eu tenho um pentágono, lateral continua sendo triângulo. Hexágono, lateral continua sendo triângulo. Então, a lateral sempre vai ser triangular, tá bom? E ela também, assim como o prisma, recebe o nome de acordo com a base. Então, se a base é um triângulo, eu tenho pirâmide triangular. Se a base vai ser um quadrado, um retângulo, pirâmide quadrangular. Gente, agora que eu estou vendo aqui, que aqui ficou, eu copiei o desenho da internet, aqui é um Q, tá? Não é com C, não. Aqui é um Q. Enfim, né? Tá vendo? Copia copiei o desenho para ficar mais bonitinho e não observei isso. É um Q. Pirâmide aqui é um pentágono, pirâmide pentagonal, e um hexágono, pirâmide hexagonal. Além dos poliedros, a gente tem os copos redondos. O nome já fala, redondo é porque vai ter em formato ali que vai rolar, né? Então, eles têm uma superfície curva, eles rolam. Então, por exemplo, o cilindro, ó, uma latinha de milho verde, tá vendo? 2 bases circulares e congruentes, quer dizer, são iguais essas bases. Congruente é igual. Então, é como se fosse uma latinha de milho verde. O cone, lembra muito a casquinha de sorvete, né, gente? Ele tem uma base só, circular. O cilindro tem 2, o cone, uma só. E a esfera, que é a nossa bola de futebol aí, né? As bolas aí dos esportes, tudo é esfera. Gente, não confundam esfera, círculo e circunferência, tá? A esfera, ela é isso aqui, ó, é onde você consegue pegar ela ocupa espaço, tipo a bola de futebol, uma laranja, uma melancia, isso é considerado esfera, tá bom? Então, a gente termina aqui conhecendo um pouco das figuras espaciais. Então, só relembrando, né, fazendo resumão, as figuras espaciais possuem 3 dimensões e elas são divididas em poliedros e corpos redondos. Poliedro é tudo retinho, tudo bonitinho ali. Corpo redondo é o que vai tender a rolar. E aí, dentro dessas 2 definições, a gente tem as figuras, né? Então, dentro dos poliedros, a gente vai ter os prismas e as pirâmides.
E no corpo redondo, a gente viu o cilindro, a esfera e o cone. Certinho, então, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima aula!